entender o que são esses momentos astrológicos e por que eles foram formados. Então existe uma linguagem bem interessante, que aqui tem um sequencial do que eu vou falar, para você entender o que são esses aspectos que eu coloquei como aspectos ou momentos astrológicos que você pode dizer que são fortes até o fechamento desse ano. Então tudo que a gente está falando, o último que eu vi, o que representa? De Natal, Saturno sai do elemento água e entra no elemento fogo, né? Então quem já está passando muitas provações emocionais, se prepare para uma purificação ou para uma autoqueimação, né, dela mesma própria, porque Saturno vai sair da água e vai entrar no fogo. Então é muito interessante, ou você vai ser uma flecha solta ou uma flecha presa, e vai de cada um de acordo com a energia, né? Então vamos entender primeiro como que foi formado tudo isso, de onde vem essa astrologia que teve, nós podemos dizer, o seu nascimento ali no Oriente Médio, onde a gente tinha a Babilônia, tinha todo o conhecimento de civilizações fantásticas, os fenícios, os sumérios. Então ali, o que eles fizeram? Primeira coisa, chamando eles de povos antigos. Por que povos antigos? Porque eles cultuavam a experiência anterior à nossa, que era a experiência da Atlântida. Então eles mantinham essa sabedoria das idades. Então uma das formas disso ser ainda perpetuado através do símbolo, uma das linhas de conhecimento foi a astrologia, que foi criada e ocidentalizada. É isso que nós precisamos entender. Porque antes da nossa astrologia, a gente tinha a astrologia védica da Índia, ou seria outra forma, ligado à linguagem oriental, de fazer a leitura. Hoje, infelizmente, quando a gente fala de astrologia védica, muito se perdeu dessa primordial, que você poderia dizer que seria até uma astrologia mais voltada à consciência da Atlântida. O que esses sábios ou esses povos antigos fizeram? Vendo que a evolução continua, eles deram uma transformada, uma reconfigurada na astrologia. Porque, para pensar, você pega uma astrologia ancestral, que é essa anterior, que nasceu ali no Oriente, mas é uma astrologia voltada para aquela época, para aquele tempo. Isso não existe mais. O ser humano, independente de onde ele estiver, ele evoluiu. Então a astrologia teve que ser reconfigurada. Você vai ali, de repente, para Ladakh, você vai pegar o quê? Você vai pegar uma pessoa com a camiseta do Barcelona, ali, um tibetano com a camiseta do Barcelona. Você vai falar que é o mesmo tibetano de 1 milhão de anos atrás? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o que acontece? Teve que reconfigurar. Então esses povos antigos, o que eles fizeram para velar o segredo através do simbolismo? Eles dividiram o céu em 12 partes, criando o que nós chamamos de signos do zodíaco. Mas isso você já tinha, né? Essas 12 partes, não só desse povo do Oriente Médio, isso já vinha da Védica também. Mas por que esse 12? Porque nós temos no atual momento evolutivo 4 elementos, ou, se você preferir também, os 4 reinos que estão manifestados na face da Terra. E eles recebem a projeção do grande arquiteto do universo, que traz esse simbolismo aqui. Todas as religiões sempre se apoiam nessa trindade. E quando essa trindade, que você pode chamar de Deus, por uma compreensão mais direta, se projetam nos 4 elementos, o que surge? O 12. Que são os 12 signos do zodíaco. Então representa Deus como uma trindade, multiplicado ou projetado nos 4 elementos. Por isso que todos os grandes seres sempre utilizam 12 consciências para trabalhar com eles, porque eles estão trabalhando com o zodíaco completo. Quantos eram os apóstolos do Cristo? 12. Então seria ele mesmo como uma trindade, ou ele como o próprio Filho de Deus, quando ele se colocava dessa forma. Ele representava essa consciência que se manifestava no quaternário. Então, na verdade, nós tínhamos 12 apóstolos, um de cada signo. Quer ver um ser especial que desenhou isso? Pega Leonardo da Vinci a Santa Ceia. Cada um dos apóstolos representa um dos signos do zodíaco. Então, o Cristo, ele tinha essa consciência. Assim como Cristo, quem tinha 12 apóstolos? Buda tinha, Krishna tinha,
sempre trabalhando com esta realidade velada. O próprio Cristo, nos seus milagres, ele utilizava as forças da natureza ligada à consciência solar de cada um dos seus apóstolos. Então daí você tem o quê? Você tem essa energia do 12 como padrão. Que nos arcanos do tarô, se você pegar, quer ver um exemplo? Se você pegar o arcano 12, ele é chamado de pendurado e por alguns de enforcado. Mas o que representa na verdade? É a divindade comprometida com a evolução humana. Esse é o sentido do arcano 12, o pendurado ou enforcado. Então ele representa a própria divindade crucificada na matéria, que faz com que tenha o simbolismo dos 12 signos. Tanto é que se vocês olharem esse arcano do tarô, procura hoje na internet. Arcano 12 ou pendurado, ou se você quiser, você pode chamar de enforcado. Você vai ver que ele tem um pé na forca aqui, com o outro ele faz um 4, e aqui onde tem o corpo dele, ele faz o que? Ele coloca os dois braços para trás. Então o que representa? Se você virar ao contrário, é o triângulo e o quaternário, que é justamente essa multiplicação que eu coloquei. Esse é o mistério do arcano 12. Então quando você pega o arcano 12 do tarô, é como se você estivesse manipulando a consciência dos 12 signos do zodíaco. Se você pegar no sentido mais oculto e esotérico desse arcano, ele representa o arcano dos anunciadores, dos Yokanãs. Um exemplo é o arcano de João Batista. O que João Batista foi do Cristo? O que ele foi? Quem lembra? Ele foi anunciador. Vocês nunca ouviram falar em João Batista? Não foi? Ele batizou quem? O próprio Cristo. O que ele fez no batismo? Ele estava passando o bastão de comando do todo o anúncio dele para falar, está aqui. A pessoa que eu estou falando há tanto tempo está aqui, chegou. Né? Então é o arcano dos anunciadores, daqueles que se comprometem com a divindade, trazendo todos os atributos dessa força, ou dessa consciência que os antigos transformaram no zodíaco, passando o bastão de comando para o Messias. Né? Agora vejam a inteligência deles. Através dessa lei, a lei da polaridade e da atração é a lei que nós evoluímos. A gente sempre busca um reflexo do que está em nós, mas que a gente não sabe que está. Então a gente transforma isso em relacionamentos, a gente transforma isso em buscas exteriores de coisas que a gente não consegue enxergar dentro de nós. Então hoje, nessa evolução, nós temos a polaridade como epicentro de tudo. Quer ver uma regra que a psicologia comum coloca? Você só enxerga o mal externo porque primeiro ele existe internamente dentro de você, porque senão você não enxergaria. Vocês já pensaram nisso? Então toda hora que você está criticando alguém é porque aquela crítica que você está mandando para aquela pessoa, na verdade ela existe muitas vezes mal resolvida dentro de você. Por isso que você vai lá e você coloca como uma crítica negativa. Se a crítica for aperfeiçoada pelo fato de você saber e ter conhecimento dela, e você coloca no sentido daquela pessoa crescer, enxergar e evoluir, e não no sentido de julgamento, ela é uma tremenda forma de aperfeiçoamento. Mas hoje em dia, qual das duas a gente vê mais? Tá? Nem precisa dizer. Então, eles começaram a trabalhar essa energia com os elementos. Então vamos entender isso, que é bem interessante. Quando você pega um mapa astrológico que está ligado a essas 12 consciências, o mapa astrológico ele sempre é uma circunferência. Né? E nessa circunferência, é só você ver o seu próprio mapinha aí. Você sempre vai ter essa polaridade. E essa polaridade é que cria o que hoje nós chamamos de forças da natureza. Quer ver um exemplo? O fogo existe por quê? O que está alimentando o fogo para que ele exista? Não está ligado a toda aquela força do oxigênio. Qual é a forma correta de se apagar o fogo? Você abafar e retirar o ar para que ele deixe de existir. Então, sempre como polaridade do fogo, você vai ter um signo de ar. Da mesma forma, a Terra, ela passa a ter um sentido real de criação quando o que cai nela? A água, porque senão a terra fica esturricada.
Então ela não produz. Então caiu água na Terra, está com falta disso em Sampa hoje, né? Está com uma falta tremenda. Mas caiu água na Terra, as energias fluem. Então existe esse jogo fluente dessa natureza. Então vejam que interessante. Se você olhar o signo de Áries é um signo de fogo. A 180 graus dele você vai ter o signo de Libra, que é um signo de ar. Na verdade, os signos do zodíaco são 6 polaridades perfeitas. Mas olha o jogo, aqui vocês vão entender como os antigos atuaram. Aqui a gente só vai fazer essa configuração através de 6 polaridades. Depois do signo de Áries, nós temos o signo de Touro, que é um signo de terra. A 180 graus desse signo de terra vai ter que ter um signo do quê? De água, onde você tem o signo de Escorpião, que é um signo de água. Existe até uma tendência a esses signos se atraírem ou se repelirem demais. Tudo isso é o trabalho daquela polaridade ali. Eu sou um resultado disso aqui, ó. Minha mãe é ariana e meu pai era libriano. Tá? Depois aqui você entra no quê? Num signo de ar, que é Gêmeos, que é um signo de ar que se encontra a 180 graus de Sagitário, que é um signo de fogo. Vocês estão percebendo? Fogo, ar, terra, água, ar e fogo. Agora você entra num signo do quê? Num signo de água, que é Câncer. Então, a 180 graus, se ele é água, ele vai ter que ter um signo complementar a ele de qual elemento? Terra. Estão entendendo como que os antigos dividiram? E aí você vai entender os aspectos. Aí você chega aqui em Capricórnio. Capricórnio, que é um signo de terra. Depois aqui, as últimas duas, você chega no signo de Leão, que é um signo de fogo. Qual é a polaridade do fogo? O ar. Então ele vai se encontrar com o signo de Aquário, que é um signo de ar. Agora a última polaridade. Aqui você vai ter o signo de Virgem, que é um signo de terra, a 180 graus de um signo de água, que é Peixes. Olha aqui, a gente desenhou de uma forma bem simples, os 12 signos do zodíaco. Então o que os antigos fizeram? Eles chegaram, eles olharam os céus, aí como eles sabem, aí vem uma chave para vocês. Todas as estrelas ou as configurações que nós temos no céu são experiências antigas ou de seres que estavam reencarnados em etapas anteriores aqui, que se iluminaram. Então, quando a gente olha para o céu, na verdade, são experiências passadas que já se encontram iluminadas no momento presente. Esse é o nosso futuro. O ser humano, quando ele se tornar um ser iluminado, ele vai servir de guia ou de estrela para novos humanos que estarão aqui na face da Terra. Então, eles tendo este conhecimento, o que eles fizeram? Vamos pegar essas estrelas guias, não é assim que se fala? Estrelas guias. Vamos dividi-las em 12 setores para que o segredo dessas consciências, como manifestações em nós, estejam veladas através dos signos do zodíaco. Mas aí eles fizeram de uma forma perfeita. Quer ver? Todo mundo já brincou de imãzinho aqui. Você coloca 2 polos iguais, o que vai acontecer? Repele. Você colocar magnetismo. Se você colocar 2 polos contrários, eles se atraem. Se você pegar os signos de fogo e ar, eles são conhecidos como ativos. Vamos colocar o positivo aqui só para que exista a compreensão de como o céu se interligou com a consciência deles. E os signos de terra e água se tornam receptivos. Vamos colocar o negativo como consciência. O céu está partido ou está unificado? Como é que você vê hoje o céu? Se olhar para o céu assim. Ele não está unificado ou não? Às vezes, caiu um pedaço do céu, ficou tudo escuro, quando que ele vai voltar? Está unificado. E os planetas passam por essa estrada unificada. Agora olha o segredo, se polos contrários se atraem, fogo qual polo? Terra qual polo? Olha aqui, ó. Estão entendendo? Fogo é ar positivo, água negativo,
Fogo positivo, terra negativo, ar positivo, água negativo, fogo positivo, terra negativo, ar positivo e por fim negativo na água e fecha. Então isso seriam essas forças que vão fazer a atração existentes entre essas energias para que exista o céu. E de uma forma extremamente sábia, qual a diferença dos signos do zodíaco das outras estrelas? São nessas constelações que os planetas caminham, eles nunca saem delas. Então se você fala, sempre quando uma criança nasce, ela não tem um signo? Tem ou não tem um signo? É porque na astrologia o Sol está projetado nesse local. Então o Sol está sempre passando em algum desses signos. Hoje ele está aqui, ó. Daqui a pouco, dia 22 de novembro, onde ela vai ingressar? Aqui em Sagitário, e por aí vai. Todos os outros planetas passam por aí. Então aí foi começando a ser criada a realidade da astrologia. Aí vejam onde que são criadas as mancias ou as projeções que os antigos criaram. Isso é interessante também. Quantos são os elementos hoje na atualidade? 4. 4 elementos. Então você tem o quadrado, ou como dizem na alquimia, a pedra bruta, que deve ser o quê? Deve ser trabalhada para se chegar na pedra filosofal. Então aqui você tem os 4 reinos, você tem os 4 elementos, todo o quaternário da humanidade. Como a gente sabe, a evolução acontece através dos 7. São 7 experiências, por isso que são 7 planetas sagrados. E o grande arquiteto do universo se projeta como? Como uma trindade. Então hoje, no atual momento evolutivo, nós temos 4 consciências manifestadas e 3 ainda em latência ou imanifestadas. Por isso que a gente sempre trabalha a trindade como um atributo. Aqui na alquimia que está o quê? A pedra filosofal. A pedra filosofal está nessa trindade. Então o triângulo por excelência, ele passa a representar o que nós chamamos de fluência na astrologia. Fluência. Ou energias que promovem, diríamos assim, um impulso convergente com os ideais quando elas são formadas. Já o quadrado, ou a cruz, que representa a mesma coisa, sempre quando ela se manifesta entre os planetas, representa o desafio, ou a pedra bruta. Então essas partes correspondentes, vou pegar outra cor para vocês entenderem, olha que interessante isso. E tudo representa uma combinação de elementos. Quer ver um exemplo? Se eu pegar o signo de Áries e fizer, isso vai acontecer num determinado momento aqui, ó. Colocar um planeta em Áries, colocar um planeta em Leão e colocar um planeta em Sagitário, se você unir essas 3 consciências, você vai formar um triângulo. Porque eles são planetas que estão posicionados em signos que são do mesmo elemento. Já se você fizer 90 graus, quer ver um exemplo? Se você quiser unir fogo com água, o que acontece na natureza se você une fogo com água? Um vai anular o outro. Vocês concordam comigo ou não? Um anula o outro. Ou a água evapora, ou o fogo é apagado. Se você pegar a água e colocar no ar, o que acontece? Quer ver um exemplo? Vocês já viram uma tempestade no oceano, quando está um barco ali? Você tem a água ali e um vento passando ali. Também não combinam. Da mesma forma, se você pegar o ar e colocar na terra, uma tempestade de areia, já viram tempestade de areia? Também não combina. E por fim a terra com o fogo, você vai ter o deserto, ou de repente um sertãozão brabo. O que você forma quando você unifica esses elementos? Um quadrado. Então, através desta consciência, o que os antigos fizeram? Sempre quando os planetas tiverem entre si distâncias específicas, que no caso aqui, né? Aqui forma 60 graus,
ou 120, e aqui você forma, quais são os 4 ângulos que eu formei aqui? 90 graus. Aí que você pega aqueles desenhinhos, que você pega aqueles astrólogos antigos, que não tinha computador que nem a gente tem agora. Aí eles pegam aquele aparelhinho para medir a angulação entre os planetas. E através desse conhecimento que eu passei para vocês, vendo a distância que um planeta está do outro, o que ele fala? Esse planeta está desafiando aquele, ou esse planeta está mandando uma energia boa para ele, através desta linguagem que eu acabei de passar para vocês. Então o que eu fiz, e todo astrólogo faz, mesmo não tendo esse conhecimento oculto, tendo só o conhecimento direto passado, ele sabe, quando ele abre um programa, ele sabe quem está bem com quem está mal com quem. E nós vamos ter, num determinado momento, né, desse ano, que eu já vou colocar aqui para vocês verem, nós vamos ter planetas posicionados por um determinado tempo nos signos de fogo. Então eles vão motivar demais, através da energia deles, setores específicos da sua vida. Não teve um setorzinho aí da data que eu falei? Tem 3 setores da sua vida, não tem uma data aí específica? É onde você vai ter uma tremenda fluência do elemento fogo, uma energia motivadora, dando uma energia muito forte e muito fluente para você, ainda esse ano. Não é fácil formar esses aspectos. Então agora, com este conhecimento, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar as 12 casas, para cada um de vocês entenderem o que representa cada um desses setores. Primeiro nós vamos dividi-las aqui, ó. Agora sim vamos ver se é legal e não é difícil vocês anotarem, para a gente trabalhar essas consciências, para você saber como que elas vão se projetar no seu mapa, né? Então vamos conversar aqui, ó. Vamos conversar. Daqui a pouco eu vou falar dos posicionamentos astrológicos. Primeiro, quando nós falamos do setor 1, 5 e 9, se você captar a energia, quem tem esses setores aí nos momentos específicos, são energias motivadoras. Então seria, quer ver você entender esses 3 setores, como funciona? Vocês já viram aquela locomotiva antiga? Como que ela ia? Ainda tem algumas em algumas cidadezinhas por aí. Como é que ela se locomovia? Soltando fumaça. Mas por que ela soltava fumaça? Que são as famosas Maria Fumaças. O que você joga na caldeira dela? Caldeira? Não sei o nome, esqueci. Caldeira, né? O que você joga? Lenha? Você não joga lenha? E o que vai acontecer? Fogo. E esse fogo vai gerar o quê? Energia. Então olha aí, você que tem um desses 3 setores aí ligados a essa força. A energia que você vai captar é como se você fosse essa Maria Fumaça. Então os astros vão introjetar na sua energia particular uma força que você vai falar, e agora? Eu estou todo motivado aqui para fazer alguma coisa. Se você tiver, agora que vem para você começar a pegar o processo, qualquer um desses 3 setores, e você receber um influxo da energia, você tem que aprender a direcionar o fluxo energético criado. O fluxo energético criado de uma forma causal por quem? Pelos astros, ou pelos planetas. Pelos astros ou pelos planetas. Então vai existir um momento específico, que daqui a pouco a gente fala deles. Tá dando para vocês se posicionarem, né? Quem tem um desses 3 setores aí no jogo aí? Quem tem? Então presta atenção que eu estou falando com vocês. Aí você vê a data específica que está ligado a essa energia. Não é fácil depois que eu fiz a leitura, mas pega a dica agora. Se você recebe o eflúvio cósmico e você tem aonde direcionar a energia, a coisa flui. Agora imagina se você não tem um escape dessa energia. Estão pegando agora o lado complicado? A energia entra dentro de você, aí você tem aquele influxo energético dentro de ti que te motiva a fazer ou realizar algo,
e você fala, mesmo de uma forma inconsciente para você, eu estou sem escapamento. O que vai acontecer com a energia? Para pensar. O que vai acontecer? Fala para mim. Morrer já é demais, né? O que vai acontecer? Ela se dissipa mais aonde? Dentro de você, mas vai se dissipar como? Você descarregando ela de alguma forma. É aí que essa energia motivadora pode levar você para brigas, desentendimentos, ou em alguma das hipóteses, ela pode levar você a uma implosão. O que é uma implosão? Já viram uma implosão de prédios? O que seria uma implosão? Você explode dentro. Então o que isso pode gerar? Melancolia, tristeza, ou forças assim que você fala, meu Deus, e agora o que eu faço com isso? Eu não tenho uma válvula de escape. Ou você arruma algum culpado para algo que você é mesmo culpado. Qual é a meditação? Quem eu vou culpar hoje? Quem eu vou culpar hoje? Então aí você começa a acusar, você começa a brigar, você começa a se desentender. E se você não arrumar alguém para ser responsável pelo seu erro, você vai implodir. Aí isso te leva a melancolia, tristeza, autodesvalorização. De alguma forma você vai trabalhar com essa força motivadora, que ela pode te motivar para o bem ou para o mal, ou ela pode te motivar para a construção ou para a destruição. Então, qual a dica para vocês que tem um desses 3 setores na jogada? Simplesmente aprenda a direcionar a energia. Essa é a válvula de escape. É a Maria Fumaça indo para algum lugar, numa velocidade boa, legal, construtiva, ou você colocando um foco e um objetivo ligado à sua vida para a utilização dela. Quer ver vocês que têm esses 3 setores? Vou colocar uma palavra para cada um. Setor 1, personalidade. O que é personalidade, gente? O que é uma pessoa de personalidade para vocês? Vocês sabem o que é personalidade? Já ouviram falar, tem no vocabulário de vocês? O que é persona? Persona, o que é persona? É a própria pessoa. Perso, qual que é o sequencial? Idade. O que é idade? Vocês não sabem o que é idade? Quantos anos você tem, Maria? Não, brincadeira. Eu tenho 50. Essa é a minha idade. A minha persona é o meu eu trabalhando com essa evolução da minha idade. Então a personalidade é como você exterioriza suas experiências. Esse é o real sentido. Estou errado? Não é? Personalidade não é como a pessoa externa às experiências, ou vamos utilizar uma palavra melhor, a sua consciência interior? Sim ou não? É como ela dá um invólucro para as experiências interiores dela e coloca para fora. Agora imagina a pessoa que tem muito setor 1 aí, naqueles determinados momentos, ela está sem foco, sem objetivo. E está essa energia lá dentro dela. O que ela vai soltar para fora? Ela vai ser uma locomotiva que quer chegar na Praia Grande e está lá, Campos do Jordão, 2 km. E ela está a 1000 por hora ali. Direcionamento errado da energia. Exteriorização incorreta da personalidade. Então, muito cuidado, você que tem bastante 1. Você tem que aprender a colocar para fora e o mundo observar o que realmente você quer que tenha fluência com a sua energia pessoal. Agora vamos colocar uma palavrinha para o setor 5. Vocês percebem que eu estou fazendo já como a energia se manifesta e depois eu desenho a energia no final. Estão compreendendo? Está melhorando? Então vamos pegar aqui a energia da galera 5. A energia da galera 5. O povo que tem a força da energia 5, ó, criatividade. Vamos ramificar essa palavra também. Criatividade, divide ela em 2. Criar atividades. Então quando você pega a própria palavra criatividade como processo do setor 5, quem está aí,
Você tem que ter o direcionamento criando possibilidades ligadas à sua vida. Isso é criação, isso é uma extensão de você, isso é amor, isso é prazer, isso é alegria. Se você é uma pessoa bem resolvida e você vai criar extensões de si mesmo, serão coisas ruins? Se você é uma pessoa bem resolvida. E se você é uma pessoa mal resolvida? O que você vai criar? Que atividade você vai criar? Você vai criar uma extensão dessas coisas mal resolvidas que estão dentro de ti. Então, muito cuidado ligado ao setor 5. Setor 9. Filosofia de vida. Filosofia de vida. Olha aqui os setores motivadores. O que é uma filosofia de vida? O que é filosofia? O que quer dizer filosofia, gente? Quem sabe? Conhecimento. Conhecimento é uma das palavras, que é a Sofia. E o filo? O que é filo? Filos. Que seria? Então você pode dizer, em grosso modo, amor ao conhecimento. Amor, simpatia ao conhecimento. Isso é filosofia. O que os filósofos faziam? Jogavam bola? O que eles faziam? Tomava birita? Birita é novo, hein? Tomava um goró? Como é que é o nome? Como é que fala hoje em dia? Cadê os jovens aí? Tomar uma? Como é que fala hoje? E na cerveja? Como é que fala? Fala aí, jovens. Fala aí. Como é que fala hoje? Beber só. Mais fácil, né? O que os filósofos faziam? Fala pra mim. Pensavam ou pensavam sozinhos? O que eles faziam? Trocavam ideias. Isso é filosofar. Então aqui no caso, o que seria uma filosofia de vida? Você colocar o seu conhecimento em prática no seu dia a dia. Olha a galera do 9. Colocar o seu conhecimento em prática. Isso com o tempo se torna o que? Se for bem direcionado. Saber. Sabedoria, conhecimento não vale nada se ele não é colocado em prática. Se você tem um conhecimento e você coloca ele em prática, ele se torna saber. Então o pessoal que está no setor 9, muita atenção a isso. Vai ser cobrado como energia motivadora em você uma filosofia de vida de acordo com o que você é verdadeiramente. Se você for um fake, o que é um fake? Falso com quem? Com você mesmo, você vai explodir. Você vai queimar as suas máscaras e você vai ser exteriorizado. Deu para entender o que acontece com o setor 9? Isso pode acontecer com religiões, com caminhos espirituais, com filosofias que você acredita, mas não acredita muito. Então você pode receber uns influxos pesados aqui. Agora, antes de eu falar desses aqui, quer ver a boa notícia que eu tenho para vocês? Quem tem o setor 1 aí? Quem tem? É só, quem tem o setor 1 tem o 5 e o 9 junto? Tem? Tem o 5 e o 9? Porque esses setores, todos eles, estão o quê? Interligados. Uma pessoa que só tiver o setor 1 e não tiver o 5 e o 9, se não resolver o 1, o 5 e o 9 pode cair para o tabela, efeito dominó. Se você tiver o setor só 9, graças a Deus o meu é só o 9, que eu não gostei dessa tal de motivação aí não. Cuidado que o 5 e o 1 pode cair na tabela se você só tem o 9. Então eles se interligam. Um manda energia para o outro. Então se você tem um dos três, ou dois, ou os três, muita atenção quando eu falar do momento astrológico que ativa esse setor segundo a data. Estão entrando junto comigo? Precisa entender de astrologia? Não é só pegar o que eu passei para vocês e tentar colocar em prática? Então vamos lá. Agora vamos falar aqui, dessa galera aqui, a galera da Terra. Aqui é fogo. Os setores da motivação é fogo. Aqui é a galera do elemento Terra. 2, 6 e 10. Ou seja, o que mais é cobrado para o pessoal que está ligado a isso aqui? Colocar tudo em prática, em realização agora e já, nesses 2 meses. Então todas as energias que estavam só em sonhos, em utopias, em talvez, é a hora de você resolver. Então palavras que você poderia colocar junto com os setores do trabalho, qual é? Realização e prática. Realização e prática.
Então, o que precisa acontecer aqui, ó, nesses 3 setores? Resultado. Não adianta só pensar, não adianta só falar, não adianta só sentir. É a hora de fazer em prática. Quer ver uma brincadeira aqui? A pessoa que está num desses 3 setores. Pô, meu trabalho é uma droga, cara. Todo dia eu acordo de manhã, lá vou eu naquela pironha, pego o trem, pego o metrô, gente me empurra para não falar outra coisa, e pá, isso e aquilo. E chego lá, o meu chefe tem uma cara de, já sabe a palavra, e ele pá, não sei o que, e no fim do mês o que eu ganho não supre nem o que eu estou devendo. O que essa pessoa tem que fazer? Continuar reclamando? Sabe o que vai acontecer? Se essa pessoa aqui que está ligada ao elemento terra continuar reclamando, não reciclar as suas energias, você vai dar uma ampliada nos seus problemas materiais. Então é a hora de você chegar e, se eu não gosto desse trabalho, então pelo menos o que eu vou fazer? O que você tem que fazer se você não gosta do seu trabalho? Fala pra mim, o certo. Para pra pensar 5 segundos. Tem que fazer o quê, Ludi? Mudar! Mas agora você fala, entendi o que o Newton Schultz falou, então eu vou mandar meu chefe já amanhã, vou jogar tudo fora e é só fazer as palestras dele, o dinheiro vai vir, venha. Não é assim, não. Tudo tem um transbordo de experiências. Então, se você quer um novo trabalho, continua sabendo que você quer sair, o que você faz? Manda currículo, esse é o termo ainda que utiliza? Manda currículo, vai estudar para se aprimorar, mas para estudar está mais aqui, ó. Depois eu chego lá. É a hora de você colocar a mão na massa, comunicar às empresas que você quer mudança e etc. Então, todos esses pontos aqui, ó, que requerem resultados, eles têm que ser trabalhados aqui. Quer ver? Ó? Eu vou colocar um símbolozinho aqui para a galera do setor 2. Conhecem esse símbolo? Quem conhece esse símbolo? Então, qual a pergunta? Quer ver? Você fala, pô, mas tudo bem, eu estou nesse setor, mas eu estou bem, eu estou legal, estou na boa. Parabéns, você está fazendo. E você está tendo o que em relação ao seu trabalho? O que você está tendo? Você está bem? Então, você fez a lição de casa. Pega a energia que se projeta hoje, nesse momento, e só tem um pouco mais do que? De clareza ligado às suas bases e estruturas. Setor 2 é muito o quê? Base e estrutura. Base e estrutura. Isso aqui não é um símbolo universal? Não é um símbolo universal? Quer ver você entender o setor 2? De repente, do nada, você caiu no lugar ali, você não conhece ninguém e tal, aí as pessoas, pô, mas e aí, o que a gente pode fazer por você? Aí eu não sei, mas eu tenho 1 milhão na minha conta, será que dá para você me ajudar? Ninguém vai querer te ajudar, né? Você acha que ninguém vai querer te ajudar? Essa não é uma linguagem universal? De repente, claro que você vai ser otário de fazer isso que eu falei. Mas você, pô, precisa de um lugar para dormir. Você não tem condição para ir para o lugar para dormir, você tem dinheiro? Ou você pode chegar no hotel e dar um gato? Então olha aqui, cuidar do setor 2, agora dou o outro lado. Quem tiver já com essa parte mal resolvida, nesses últimos 2 meses, você vai ter uma visão ali que vai fazer você acordar com essas bases aí. Você já está endividado ou você está mal resolvido com esse setor 2, muita atenção, que pode existir alguma experiência que jogue um novo tipo de energia ligada a essa força aqui. Agora no setor 6, esse sim é a própria palavra, que é o trabalho. Se você ganhou dinheiro, normalmente, né, se você não foi nenhum sorteado aí em alguma coisa, você ganhou dinheiro por quê? Porque você fez o quê? Opa! Olha como um está associado ao outro. O pessoal que está no setor 6, qual é a pergunta que eu lanço para você? Todo dia quando você levanta de manhã, você acorda feliz, você acorda bem para realizar, você fala, pô, eu estou feliz com o meu dia a dia. Minha vida não é um dia após o outro, minha vida é o quê? É sempre um dia para aprender mais, realizar mais, ter resultados ligados à minha vida. Tanto é que o setor 6, se você tem um cotidiano bem resolvido, olha o que ele traz para você, ó. Saúde. Muita atenção quem está mal resolvido com o cotidiano, com o dia a dia, com o trabalho, que com o aspecto específico naquele dia, você pode ter um empuxo que pode te programar para passar um final de ano com uma saúde ruinzinha.
Então quem é que vai definir se você está ligado ao setor 6, se você está dando fluência ou não para essa energia? Quem é que define? Você mesmo e suas experiências de vida. Então muita atenção, repito, muita atenção, pessoal que está no setor 6, a pergunta é, quem é você no seu cotidiano, no seu dia a dia e no seu trabalho? Se a pessoa não aposentou, ela está trabalhando, ela não tem um cotidiano? Tem ou não tem? É massacrante, às vezes, para muita gente, mas tem, não tem? E acorda, de manhã, tal, não sei o quê, né? Eu lembro até hoje meu pai jogando uma praga para mim. No bom sentido, né? Estou sendo muito duro. Você não quer trabalhar de final de semana comigo? Você vai ver que mais para frente todos os seus finais de semana serão ocupados por trabalho. E não é que a praga dele pegou? Todo domingo à tarde eu estou trabalhando, gente. Sábado também, né? E quando eu viajo com grupos, que nos finais de semana, adivinha o que eu estou fazendo? Trabalhando. Mas o que eu tenho que fazer se a praga do meu pai pegou? O que eu tenho que fazer? Trabalhar de que forma? Reclamando? Já pensou em ser um palestrante aqui? Pois é, gente. Estamos aqui, a gente podia estar tomando chopp. Poderíamos estar brincando aí na rua, mas estamos aqui, vocês são loucos de virem aqui também, não sei o quê. Não. Transforma isso numa energia fluente de vida. Então, para fechar o convite aqui do 6, se você está vivendo isso, é porque você precisa viver isso, experienciar para evoluir. Se você tem falei isso na aula de astrologia anterior aqui, se você tem um limão na sua cozinha, qual é o processo quântico dele? O que você pode fazer? Pega vodka, açúcar, gelo e shake, baby, shake! Uau! Olha o que era uma coisa ali azedia, como ela ganhou. Faz isso na sua vida. Faz isso. Às vezes uma mudança de atitude no seu dia a dia reprograma a sua vitalidade. Então procure trabalhar isso de uma forma diferenciada. Quem vai reciclar é você. Agora que vem nessa força de resultado o setor 10. Setor 10, para quem tem ainda, não é o dia a dia, é o profissional. É o que você é como essência para viver o seu dia a dia. Compreender a diferença do 10 e do 6? O 10 é o que você é como essência para viver o 6. Então aqui, quer ver um exemplo? É um médico. Você tem vários médicos aqui, mas um médico no dia a dia é cirurgião, o outro é pediatra, um trabalha em clínica, o outro ainda é residente de hospital público. Não é diferente os 6 de cada um, mas todos são médicos. Então a pergunta para quem tem o 10 aí, quem é você na sua essência? Você já atingiu o seu zênite ou a sua plenitude ou você não sabe quem você é ainda? Então você só vai ter força de realização com resultado se você souber quem você é. De repente um aposentado aqui ou quem não trabalha, por causa disso você não é ninguém? Ou você é alguém? Com objetivos, com ideais, com forças que você quer locomover ligados às suas forças pessoais. Então, novamente a pergunta, setor 10, quem você é em essência? Você está bem resolvido ou está mal resolvido ainda? Quer ver um setor 10 mal resolvido? Puxa, eu não sei ainda se eu vou estudar medicina, se eu vou estudar arquitetura, se eu vou estudar publicidade. É mesmo, cara? Puxa vida, que faculdade você quer fazer? Eu não sei se meus pais vão pagar. Eu já estou com 60 anos e eles estão com 90 e eu não sei se eles vão me ajudar. Tem gente que cola ali e não sabe ser a casa 10. Então olha aqui, o que você tem, o que você faz com isso e o que você busca realmente com o que você faz. Vou repetir, o que você tem é o 2. O 6. O que você faz com o que você tem. E o 10. O que você aprende e é com o que você faz. Então esse é o convite para a galera que está ligado a isso. Agora olha como junta. Aqui fica até mais fácil de entender setor terra, porque mexe com todo mundo. Para você ter dinheiro, você não tem que trabalhar? Para você trabalhar, você não tem que ser alguma coisa ou não? Um está ligado ao outro. Então, se você só tem um desses 3 aqui, da mesma forma que esses aqui, o que pode acontecer se você começar a pipocar em um? Vai pipocar nos restantes.
Então esses setores também se interligam. Cadê a galera da Terra aí? Cadê a galera da Terra? Ah, muito bem. Então agora aí você tem nesses 2 meses impacto nesses setores. Então você só tem que ficar atento para ver como o universo conversa contigo. Vamos trabalhar agora as casas, que eu gosto de chamá-las de casas de interação, que é o elemento ar. É o pessoal do 3711. Cadê essa galera? Quem é 3711? Tem de tudo aqui, é uma salada, é uma bagunça. O que é interagir? O que é interagir? Quer ver um exemplo? Meu sobrinho, recentemente para mim, estava na minha casa, ele estava passando ali uns dias lá na minha casa, aí os amiguinhos dele, adolescente, vieram buscar ele, né? Pra ele dar um rolê. Falei, certo o rolê, jovens? Ou não existe isso? Está certo ainda dar um rolê? Aí para dar um rolê. Aí eu tô lá, na boa, vendo meus vídeos ali. Ele, tio, vou sair, beleza. Tchau, bom passeio. Tá precisando de alguma coisa? Não. Ele ficou olhando para mim. Falei, e aí? Aí ele falou, tio, meus amigos estão aí, você não quer socializar? Eu falei, o quê? Socializar? Conhecer a galera, tio. Chega junto aí, eles gostam de ti, eles veem no Face às vezes o que você posta lá. Aí eu fui lá socializar com a garotada ali. Ó, interagir. Então qual é a pergunta para esse pessoal 3711? Com quem você interage? Com quem você troca ideias? Com quem você troca energias? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Então esse é o setor, segundo o meu sobrinho Felipe, de socializar. Socializar. Foi muito boa essa. E não é que a garotada me assistia mesmo no YouTube? Igualzinho o vídeo. Eu falei, pô, mas ele foi diferente. Não tem como ser diferente, né? Então socializar é com quem você anda. Com quem você anda. Com quem você troca ideias, com quem você troca ideias e também com quem você troca energias. Preciso ser mais explícito? Vou colocar 2 símbolos de troca de energia aqui. Entenderam? Aí você vai falar assim, o negócio aqui tá dureza. Acho que vai, não vai, trupica. Não cai, se for homem é complicado 18h30. Não. O que representa então esses 3 setores? É a hora, no momento, nesses momentos astrológicos, você não pode perder uma fluência, de repente você está num momento de solidão. Então é o momento do quê? Deixa eu abrir um pouco para ver quem se chega próximo a mim. Então os astros, eles vão fazer com que de repente determinadas situações coloque você, como diz o meu sobrinho, socializar com as pessoas certas. Então pode aparecer situações inusitadas que normalmente, o que você fala? Vamos voltar para a brincadeira do meu sobrinho. Ô tio, vamos conhecer minha galera aí, vamos socializar. O que eu poderia falar para ele? Até mesmo educado. Tô assistindo aqui o show aqui, eu socializo outro dia. Para você que tem esses 3 setores, de repente o universo está lá, knock, knock, on the heaven's door, e você não. Então veja o momento de fluências, veja quem te aproxima de você, veja as possibilidades de você trocar ideias, conversas, com situações diferentes. Então qual a dica? Isso, apesar que tudo tem 2 lados, estou começando pelo lado bom. Perceba como o universo abre coisas que normalmente você não fazia, que agora ele abre situações diferenciadas para de repente você ter oportunidade do que? São casas onde você ensina e aprende. Isso é conversa, onde você ensina e aprende. Trocar ideias, trocar informações. Agora vamos entender os 2 lados que podem existir aqui, ó. Com quem você anda, com quem você troca energias, com quem você troca ideias. Se você é uma pessoa que só tem conteúdo negativo dentro de você, quem que você vai atrair? Para pensar. Quer ver um exemplo? Você já viu aquela pessoa que não sabe falar bom dia? Quem já viu? Quando você vê, você fala, você tenta se afastar, a pessoa, vem cá, tem tanta
tanta doença para te contar, tanta desgraça que aconteceu com... Vocês nunca viram gente assim? E tem gente que gosta e alimenta. Quando você vê, o papo vai de Datena para Ratinho, para Cidade Alerta, e vai junto. Ele vai alimentando. Você olha, se o clarividente vê ali, só vê as nuvens. E os dois ali no delay. Que energia que eles estão carregados? Que tipo de gente vai querer se aproximar deles? Iguais. Porque no mundo físico são os diferentes que se atraem. No mundo interior, o anímico, o espiritual, são os semelhantes que atraem semelhantes. Então, se você é uma Uruka Adams, adivinha quem que você vai atrair? Só encrenca. Então, qual é o convite para quem tem esses 3 setores? Forme dentro de você essa palavra aqui, ó. Conteúdo. Alguém já ouviu falar nisso? Mas um conteúdo que todos temos, convergente com o que você quer. Convergente com o que você quer. Agora, quer ver você aproveitando esses aspectos? Que legal, que a galera... Cadê o 3, 7, 11 aí? Tem? Vamos supor que você é um solitário ou uma solitária. Não estou falando do bicho. Né? Se você está querendo buscar uma, tipo assim, encostar no seu Vênus, ou um Vênus para se encostar, você tem que fazer o quê? Na sua casa, assistindo TV Globo, Net, Sky? O que você tem que fazer? Fala, pensa. Socializar. Mas agora vamos lá, beleza. Aí você sabe, pô, legal, vou sair para balada. Aí chega lá, você vai para sua balada, estou citando exemplos. Você vai para sua balada, aí você chega lá, antes da pessoa querer socializar com você, o que ela vai fazer com você antes? Ela vai querer o quê? Te conhecer, né? Ela vai começar a conversar com você. Quer ver? As meninas, como vão ser clássicas agora, pegando elas, são sempre a maioria aqui. Você vê aquele baita bonitão ali, você está azarando. Azarando tá certo ainda? Tá certo ainda azarar? Não, tá errado. Mais ou menos? Como é que fala hoje? Dá uma ficada. Melhorou agora? Pô, fala alguma coisa pra mim, vocês estão mal, hein? Vocês estão, ó, eu tô falando latim com vocês aqui, né? Então é aquilo, dá uma roçada. Aí, a pessoa vai falar, aí a menina vai falar com o bonitão, pô, você viu o jogo do Corinthians ontem, menina? E aí, vocês vão gostar? Vocês vão curtir? Aí você fala, acho que aqui é só uns beijinhos e sai correndo hoje mesmo, né? Mas se você pega uma pessoa com conteúdo, que te joga valores, que tem sintonia com o seu ser, aí pelo menos começa a vibrar uma coisa mais difícil. Tô errado? Fala a verdade. Tô errado? O torcedor do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, esse aqui vai ser no máximo uma ficada, não é isso, né? E depois vai ser uma deixada para sempre, né? De repente o conteúdo, de repente aquele feinho que você dá uma ajeitadinha, dando uma camiseta boa, bonita, corta o cabelo dele, não sei o quê. E aí quando você vê, ele ficou melhorzinho, né? Então, fechando aqui, tenha conteúdo para trocar. Forme dentro de você o que você gostaria de enxergar no outro que você está trocando energia. Que não é só relacionamento afetivo, não. Esses são os setores aonde você aprende e ensina, conforme eu escrevi. Então, pessoas que estão ligadas a esses 3 setores, quer ver? O setor 3 é o setor puro da troca de ideias. E para você trocar uma ideia com alguém, você tem que ter um pouco de ideia dentro de ti, sim ou não? Então, recicle um pouco a sua forma de pensar. Abra a sua mente um pouco para assuntos novos. Você tem que abrir a sua mente para as possibilidades que possivelmente chegam a você. Aí sim você está trabalhando o setor 3. Se você continuar falando as mesmas coisas, como você terá resultados diferentes? Vocês estão entendendo? Você só terá resultados diferentes se você professar de forma diferente. O setor 7 em si são as pessoas que andam com você. As pessoas que você diz que são, vamos dizer assim, pessoas que te complementam. A gente tem esse ditado, ninguém completa ninguém. Mas o que a gente trabalha?
a gente trabalha a consciência no sentido que o setor 7 é diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. Se você não tem ninguém, sabe por que você não tem ninguém para andar? Porque você não tem isso aqui formado dentro de você. Um setor chama o outro, e isso não tem distância. Então você tem que aprender a interagir de uma forma diferente com as suas energias. Então o setor 7 são aquelas pessoas que andam com você. Se só anda a solidão do seu lado, o que você tem que fazer? O que você tem que mudar? A sua forma de desenvolver o conteúdo interior. O setor 11, quem que é? São os grupos que você participa. Quer ver você entender o setor 11 como uma colocação? Você só vai estar com os grupos corretos quando você tiver as ideias corretas dentro de você e você atrair. O setor 7 é um setor de atração. Atrair as pessoas corretas, então você vai formar grupos totalmente convergentes com a sua própria energia. Leila, fecha aí, senão o ar-condicionado vai sumir, tá? Tem que fechar, porque senão tá calor, não tá? Aí tá ligado? Pelo menos barulho tá fazendo? Tá bom. Então aí, se essa porta não ficar fechada, aí complica mais ainda. Então, voltando, para fechar aí, para a gente vir para os últimos e eu falar dos aspectos. Então, aqui desenvolva conteúdo dentro de você em relação ao que você busca. Se você não tiver conteúdo, você não vai atrair as pessoas e as situações corretas para a sua evolução. E se você não tiver conteúdo, você vai atrair pessoas erradas ou situações erradas, e você nunca vai estar num grupo correto. Então a dica para esses 3 setores: se abra para o novo. Não fique carregado das mesmas energias se você não está feliz com seus resultados. Estabeleça novos conteúdos, você atrairá novas pessoas e com isso você formará grupos diferenciados. Se você não trabalhar isso, você vai continuar com as mesmas pessoas, as mesmas situações, e a sua interação continuará de uma forma não convergente com seus ideais. Pegaram, galera? Todo mundo aqui tem um pouquinho de cada um, não tem? Não é assim? Então aí você entende como que a divindade vai conversar com você. Agora vamos entender essas 3 casas aqui, que eu chamo de casas de interiorização, que são as casas de água. As casas de água. Eu considero essas casas as casas mais kármicas do zodíaco. O que é karma? São casas de descarregamento de energias. Descarregamento de energias. Então quem tem esses 3 setores envolvidos como aspectos nesses 2 meses, é um momento de olhar para dentro. Pensa na água um pouquinho. Quando a água vai caindo demais no local, o que ela acaba fazendo? Até no próprio cimento, o que ela faz? Ela encharca. Mas ela encharca por quê? Porque ela se interioriza naquilo que ela se projetou. Vocês concordam comigo? Não é isso que acontece com a terra, que vira o lodo? Então, o que esses 3 setores de água vão fazer? Essas energias cósmicas entrarão dentro de ti e vão dar uma investigada lá dentro, para que você trabalhe tudo que você tem lá dentro que está mal resolvido. E sabe qual vai ser a linguagem desses 3 setores? Emocional. Emocional. Então o impacto será nos sentimentos e nas emoções. Então você terá a água projetada nesses 3 tópicos. E o que acontece com essa força? Você vai sentir uma necessidade de colocar a água para fora. O que acontece quando você coloca a água para fora? Chora. Mas nós temos choro de tristeza e choro de... estão começando a pegar os 2 pontos. Agora eu pergunto para quem tiver esses 3 setores, o que tipo de água que está aí dentro de você? O que essas águas cósmicas vão encontrar quando elas se projetarem dentro de você? Qual vai ser a linguagem
ou o padrão emocional que você vai colocar para fora. Não que você vai chorar, você vai ter um reflexo exterior da sua água interior. Então esses 3 setores que estão ligados à seção brincadeira descarrego. O 4 está muito ligado ao seu passado. O passado pode ser 1 hora atrás, como pode ser 1 mês, como pode ser 1 ano, como pode ser 1 década. Quer ver um exemplo? Uma pessoa setor 4. Puxa, eu pensei que isso já estava bem resolvido dentro de mim e volta um impacto dessa energia dentro de mim de novo. Nunca aconteceu isso com vocês? Você vai, voltou esse tipo de força? Não, só o ex aí, de brincadeira. Tudo passado. Ou energias que você pensou que você já tinha resolvido e elas voltam para ti. Então as pessoas do setor 4, quem tem o setor 4 aí, cuidado com as energias que voltam. Podem ser energias de felicidade que talvez você já tinha esquecido, como podem ser também energias de tristeza que estão muito mal resolvidas dentro de você. Quer ver um exemplo disso? Vou dar um exemplo. A gente pega relacionamento afetivo porque é fácil de entender. Se você passa por uma série de relacionamentos afetivos que não deram certo, acredito eu que fica um pouco de experiência do que não deu certo, ou não. Fica ou não fica? Ou não? Vão ficar errando eternamente, né? De repente, numa pessoa ou numa situação que você está, você enxerga algo que você tem de experiência dos relacionamentos anteriores que você não considera uma coisa legal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar esse emocional com a situação que você enxerga uma energia do passado que ainda não está bem resolvida dentro de você. Quer ver um exemplo? De repente uma garota que só namorou com caras mandões, caras ciumentos, controladores, e ela de repente, depois de 88 relacionamentos com caras assim, ela encontra um bondosinho, um bondoso, um amoroso. De repente, do nada, ele se torna mandão. Você não vai lá porque eu não quero. Tô com ciúme. Você não vai poder viajar? Você não vai poder fazer isso. O que automaticamente o interior dela vai falar? Opa, sinal de alerta. Olha ele se tornando igual aos outros 88 anteriores. E aí o que ela vai fazer? Ela vai ficar absolutamente mal resolvida. Então, muita atenção, quem tem o setor 4, com retornos de energias. Observa se os astros vão mandar eflúvios bons, para que as águas sejam de alegria, ou se mandarão eflúvios que possam te dar retornos de energias mal resolvidas anteriores, que você vai sentir o retorno dessa energia. Né? Quer ver? Vamos ver quem tem coragem de falar aqui. Quem já superou uma grande mágoa, mas está com ela ainda assim, espero que nunca mais isso aconteça comigo. Quem tem isso aqui? Vai, quem tem coragem? E aí, imagine ela voltando. Não vai ser chato? Então, muito cuidado com isso, hein? Muito cuidado com isso. Agora vamos para o setor 8. O setor 8, ligado à parte emocional. Regeneração. Transformação. É o momento de você ferver a água mal resolvida dentro de você. Para que você ferve a água? Vamos lá. Para que você ferveria a água? Pensa as utilidades. Para purificar ela. De repente você ferve ela para colocar algo para ser transformado ali também. Um ovo cru num ovo cozido, uma batata crua numa batata cozida. Pensa no que você tem de apegos ainda, se tem setor 8. Se os astros vão se projetar no setor 8 da sua vida, você tem que parar para pensar o quê? Será que eu sou totalmente desapegado ou eu tenho algumas coisinhas que eu ainda necessito reciclar dentro de mim? Então, quem for setor 8 tem que pensar da seguinte forma. Quando a água ferver dentro de mim, o que eu vou purificar? Porque na astrologia, quem decide o que será purificado é a sua consciência. Eu dei a chave agora, vou repetir. Quem for setor 8, tiver a projeção da energia 8, você só tem que pensar o seguinte.
quando a água ferver dentro de mim, o que eu gostaria de purificar, que está em mim, que não está bem resolvido, que eu quero reciclar, transformar, regenerar. Então esse é o convite ligado à sua própria energia. Porque o que acontece se você não sabe o que você quer reciclar e a energia ferve em você? Você pode deixar reciclar ou transformar coisas que estão boas e bem resolvidas, mas alguma coisa ferve. Então, o convite da casa 8 é tipo assim: não existe ninguém perfeito, sempre tem alguma coisinha que a gente quer reciclar, não é verdade? Pensa agora você, se você pudesse reciclar alguma coisinha na sua vida, quem teria alguma coisinha para reciclar? Fala, nossa, se eu conseguisse resolver isso na minha vida agora, perfeito, levanta a mão, quem tem? Todo mundo, né? Tem gente aqui que é perfeito? Que bom, excelente. Então, desconsidera a casa 8, ela não tem sentido para você. Agora vamos entender a força da casa 12. A casa 12 é a força do inconsciente. Inconsciente. A própria palavra já diz tudo. O que é uma força inconsciente? É o consciente interior. Então olha como vai ser a investigação das pessoas que têm a projeção da casa 12. O que vai sair de você que você nem sabia. Que energia emocional será exteriorizada de mim que eu nem sabia que ela existia aqui dentro. Então é um momento de revelação. Essa é a palavra para o setor 12, com esses aspectos. Então você tanto poderá colocar para fora uma energia que é uma virtude emocional, como você também pode colocar para fora uma energia que é um tremendo de um vício. Um tremendo de um vício que faz parte das suas energias emocionais ou astrais. Então, quando você fala desse jogo, eles também estão interligados. Olha como faz sentido. A casa 4 é o passado. O passado sempre deixa marcas em nós, senão a gente não evoluiria. Existem coisas que a gente tem que aprender a reciclar do que ficou em nós que não ficou bem resolvido. É a 8. E essas energias, se elas são bem recicladas, aqui elas se tornam virtudes. Se elas não são recicladas, aqui elas se tornam o quê? Vícios e defeitos. E todos eles projetados mais como uma energia emocional. Pegaram os 12 setores, gente? Agora que a gente entrou aqui, ó. Agora que vamos ver o que é cada um dos momentos específicos. Porque você tem os setores e você teve agora a linguagem dos 12 setores. Então você sabe como as energias conversam. Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui como que essas energias estão configuradas. Então com isso você terá o quê? Você terá uma forma de compreender a inclinação astrológica. Então, observando aqui agora, deixa eu acender a luz. Né? Deixa eu acender a luz. Então, agora nós vamos desenhar o tipo de energia que acontece em cada um do momento. Aí você sabe, vamos supor, 10/11. Isso vai acontecer agora, hein? Que dia é hoje? Hoje é dia 2. Semana que vem, não é? Na viradinha da semana que vem nós temos esse aspecto aqui completo. Então você não tem um setor aí que você vai ter a projeção dessa energia? Então você vai ter essa força aqui conjunta, projetado com a energia desse signo, indo nesse setor que a gente conversou. Entenderam a aplicação prática agora? Então você não precisa entender de astrologia, eu já estou dando tudo. É como se eu estivesse fazendo um atendimento astrológico dos últimos 2 meses para você. Vamos entender agora o que significa Marte se encontrar com Plutão. Vocês já viram nesses filmes o Deus Hades? Ele é o bonzinho da história? Quem é? Quem que ele é, o Deus Hades? Ele é sempre aquele que vem para provocar uma transformação tremenda. Agora imagina um centurião romano poderoso do lado dele falando: pode ordenar que eu sento a porrada. Você já pensou isso? E ainda coloca
uma energia poderosa que joga nitroglicerina nisso. Então, muita atenção. Então, esse momento onde Marte encontra Plutão no dia 10/11, nós vamos ter um excesso energético muito grande no dia, que vai se projetar aí nesse setor. Então, vai ter que esperar, né? Não tem jeito. Então, como que funciona isso? Tenta captar essa energia nesse setor específico e dá um direcionamento positivo. Se os astros te jogarem, agora presta atenção, isso começa 10/11, mas você pode dizer aqui mais ou menos, ó, quer ver? Ó, 8/11 você já sente essa energia e ela fica ainda reverberando até mais ou menos um dia 13. Então você tem quase uma semaninha aí de forças jogadas aí, né? E isso vai acontecer no signo de Capricórnio. Esse Capricórnio diz, eu vou cortar os pulsos. Calma, isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Não se preocupe. E vai ser um momento de quase lua cheia. Então é um momento de revelação, viu? Ó, é um momento de revelação ligado a esse setor. Se você tiver trabalhado legal nesse setor, o que acontece? Você vai receber um influxo dessa energia e você vai dar um direcionamento positivo para ela. Lembra o que eu estava falando? Porque você tem por merecimento isso. Mas se esse setor, que você tem isso aqui que eu acabei de falar, está meia boca, se prepara que nessa semana aqui pode acontecer uma encrenca muito grande. Vai vir aquele monte de coisa que você vai falar assim, eu não consigo carregar essa porrada energética. Aí o que ele vai pedir? Ele vai reciclar energia, ele vai fazer com que você se desapegue de coisas que você não queria se desapegar, pode ter energia de brigas de pessoas se projetando em cima de você, brigas com grupos, brigas com amigos, brigas com pessoas que você gosta. Então representa aqui no simbolismo, como eu falei para vocês, o Deus Hades se projetando em cima de nós. E muita atenção, o segredo é dê direcionamento para energia. Então não falta uma semana? Falta ou não falta uma semana? Se você está mal resolvido nesse setor, o que você tem que fazer nessa semana? Dá um fluxo, dá uma arrumadinha na casa aí, na casa é esse setor. Não permita que ele continue mal resolvido, porque senão aqui você implode, você não aguenta esse fluxo. Então procura trabalhar ele e deixar ele bem resolvido, porque senão vai vir cobranças sérias. Porque o aspecto é extremamente desafiador. O Marte encontra com Plutão e vai estar em aspecto desafiador com Urano, que vai estar retrógrado ainda. Então é muita energia tensa. Mas é uma energia que, se você tiver bem resolvido, você vai saber dar um escape para ela. Tá bom? Agora olha aqui, ó. Dia 13/11, praticamente acabou um, começa esse aqui, ó. Um passa o bastão para o outro. Esse aqui você já sente ele, ó, dia 10/11 se mesclando com esse, e vai até um dia 15 mais ou menos. Vênus, a deusa do amor, vai ser entregue para um velhinho chato. Mais ou menos isso. O que acontece? Os relacionamentos vão dar uma esfriada. A parte do amor, a parte afetiva, ou quer ver, ó, a atração, a força de atração do que eu julgo bem, bom e belo, vai sentir os rigores e as cobranças e os desafios de Saturno. Então seria, aqui o que você poderia dizer? A deusa do amor, Afrodite ou Vênus, ali que faz com que você trabalhe o melhor do setor que você tem essa energia, que é praticamente o mesmo desse aqui. Não é o mesmo setor? É ou não é o mesmo setor? Acho que são raros os que não são o mesmo setor aqui. Quem não é o mesmo setor aqui? Só por curiosidade. Quem não é? Quem é o mesmo setor? Quem não sabe o que está fazendo aqui até agora? É o mesmo setor, não é o mesmo setor? Mas são energias que, ó, essas reverberações, depois aqui você colhe elas inteiras, porque vai ser um estéreo. Então olha a dica. Pega a dica do que eu vou falar agora aqui do 13/11. Como Vênus vai encontrar Saturno junto com o Sol,
Observa tudo que você atraiu nesse setor durante os meses de 2014 e você fala, pô, isso aqui não faz parte de mim. Isso deveria ter sido transformado e ainda estou mantendo essa energia. Então aqui representa a força de atração projetada como uma energia que você tem o resultado do bem, bom e belo, que você está bem e feliz, então será uma energia bom, ou senão você tem o mal com um L, o mal com um e o feio. Vou brincar com vocês, não precisa dar detalhe. Quem está nessa parte aqui de cima para essa energia? O que você atraiu nesse setor? Cada um tem o seu setor, não tem? Como é que você está? Quem está nessa parte de cima aqui? Quem está nessa parte de baixo aqui? Quem não está nem aí, isso é para não falar nada agora, né? Não, é melhor não falar nada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma autoanálise do que você obteve nesse setor pelo ano de 2014. Se foram coisas que valeram a pena, se foram coisas que não valeram a pena, porque escorpião, ou ele mantém firme o que ele obteve, ou ele vai querer se desapegar integralmente. Então, este momento que mexe com a sua energia de atração, agora que vem, no dia 22/11, esse é específico, porque envolve a Lua. Você vai ter nesse dia um apogeu dessa energia aqui do dia 13/11. O que é um apogeu? Um máximo. Ela vai estar no esplendor para te mostrar o tudo de ruim ou o tudo de bom que você executou aí. Vou repetir. No dia 22/11, você observa o tudo de bom que você atraiu e aceitou no dia 13/11, com a sua energia que quer o bem, o bom e o belo. Se você está mais focado a essa energia aqui mal resolvida, você vai ter aqui o apogeu de todos os seus fracassos e o apogeu de tudo que você deixou mal resolvido. Isso pode te incomodar bastante. Se você fez o trabalho legal, o que acontece aqui? Aqui você vai ter o apogeu e o esplendor do seu bom trabalho. Então são duas energias conjuntas. Veja o setor que você tem essa força. Se você tem coisas mal resolvidas, aqui elas vão se tornar tri-mega blaster mal resolvidas. Ficou claro isso? Se você tem elas bem resolvidas, aqui você vai ter uma força de atração de mais coisas boas para ela. Isso é o stellium. O que é um stellium? Todos esses planetas vão estar juntos no céu. Sol, Lua, Vênus, Mercúrio e Saturno vão estar todos alinhados no céu, se projetando nesse setorzinho que você recebeu aí. Agora aqui um momento bom, hein? Aqui é um momento bom agora. Todos os planetas, ó, eles vão estar nos signos de fogo, planeta Urano, planeta Júpiter e planeta Vênus, e vai ser um momento de extrema fluência. Então você pode dizer que para muitos que captaram no sentido positivo, vai ser um momento de extrema fluência e poder de realização. Poder de realização. Agora não deixa de ser uma boa notícia também. Para quem de repente não trabalhou nada nesses três setores, será um momento de desperdício de fluência astral, ou seja, não rola nada. Desperdício de fluência astral ou astrológica. Vamos configurar essas três forças ali então, olha. Sagitário, ele faz você ter visão a longo alcance. Estou com duas aqui na minha frente. Ó, visão a longo alcance. Leão, autovalorização. Olha que energia boa. E Áries, coragem para fazer o que eu preciso fazer. Então vamos colocar as palavras aqui. Sagitário, visão a longo alcance. Nada escapa da sua vista. Alcance. Leão, autovalorização. Você vai valorizar você mesmo como nunca. E Áries, você vai ter coragem para fazer o que você sabe que você precisa conduzir a sua energia. Então Áries sempre vai representar
o guerreiro que vai estar dentro de ti para você poder colocar a energia dele em prol dos seus objetivos e metas. E olha os dias que você vai sentir essa energia. Ó. Dia 22 e dia 23 de dezembro. Esses 3 dias vão ser muito especiais. Então são os dias que antecedem o que nós chamamos do Natal cristão. Então é questão de você trabalhar essa força, né? Essa força no sentido bom. Então nós vamos ter, desculpa, é aqui, ó. Eu pulei aqui. É 30/11 aqui. Isso aqui é um outro momento. Esses dois aqui que vão trabalhar junto. Essa energia aqui, ó. Essa energia, nos 3 setores que você tem. Nos 3 setores. Eles vão representar que você vai ter a energia do fogo muito bem colocada dentro de você. Se você tiver essa força bem resolvida. Então vai gerar fluência. Então você só tem que analisar. Quais são os 3 setores que eu tenho nesse dia aí? Aí você fala, pô, os 3 estão bons, os 3 estão bem resolvidos, os 3 estão... Então você vai ter uma energia fluente maravilhosa para ter um direcionamento e normalmente essa força reverbera por 3 meses de realização na sua vida. Se você tiver a captação positiva desse grande trígono. Então não perca essa oportunidade, porque quem não tiver esses 3 setores bem resolvidos, essa energia, aquele ditado que a gente fala aqui no português, chover no molhado. Sabe o que é chover no molhado? Não adianta, ninguém nem vai perceber. Então você não vai ter fluência. Então presta atenção para pegar essa energia com um aspecto positivo. Agora aqui novamente, ó, esses 3 dias, vamos trabalhar os outros. Ó. É na semana da lua nova, quase no dia da lua nova. Todos esses planetas aqui vão estar juntos. Agora cada um de vocês tem um setor. Não é um setor que você tem essa energia que é muito parecido com o primeiro aqui, não é? Aqui você colhe o resultado do que você fizer aqui. Ou vai ser uma bomba que vai explodir, não sobrar nenhum pedaço. Ou vai ser uma glorificação maravilhosa. Pegaram a dica? Não é o mesmo setor? É ou não é? Então vamos supor que aqui, pega a dica, é 1 mês e meio antes. Pô, mas eu peguei no sentido desafiador, levei uma pancada aqui nesses dias. Se você levou a pancada, você tem que fazer o quê? Ficar chorando ela 1 mês e meio? O que você tem que fazer? Vamos aprender com a experiência? Aqui você ressurge. Aqui você ressurge. Então, se a pessoa recebe uma experiência no dia 10/11 complicada e continua a manter a complicação, aqui explode a bomba. Vai ser um Natal bem complicado. Vai ser um Natal bem complicado. Então, quem define isso começa com V e termina com OC. É você que vai definir como que você vai captar. Então trabalha bem, por mais que você levar uma cacetada, fala, eu levei para aprender, e agora eu aprendi. Aqui você ressurge, é uma virada de ano boa. Se você leva uma cacetada aqui e você não aprende, aqui você vai aprender na cacetada mais ainda, porque é o mesmo signo que a energia se projeta, é o mesmo signo. Então procure observar aqui como um efeito desta causa, certo? Agora o último, ó. Depois de quase 3 anos, Saturno ou Cronos sai de Escorpião, dando uma folga. Cadê os escorpianinos aí? Calmaria depois desse dia, vai dar um sossego. E cadê os sagitarianos aqui? Cadê os sagitarianos? Se preparem que vem essa energia. E o resto escapei? Não, você tem esse setor aí. Esse setorzinho é onde o Saturno vai entrar e ele vai ficar aí praticamente 3 anos. 3 anos. Ele só vai pensar em sair daí em 2017. Então, como que vocês têm que entender essa energia? Presta atenção. Saturno ele vai gerar desafios e obrigações neste setor que você tem a energia dessa força aqui, que é a última data que eu falei para vocês.
Então o que você tem que... A dica que eu dou, isso é para todo mundo, isso é para todo mundo, para os sagitarianos mais, não tenha dúvida. Mas para todo mundo você vai ter a inclinação dessa força astrológica falando para você: aceite todas as responsabilidades e obrigações que se apresentarem neste setor aí da sua vida. Você terá 3 anos para crescer e amadurecer muito. Se você tentar fugir das obrigações que aparecerem nesse setor, ele vai fazer elas se tornarem cada vez mais pesadas. E as cobranças serão cada vez mais sérias, até o momento que você está com um tremendo problemão na sua vida, e você, quando você viu, pô, e agora? Como é que eu faço? Aquele ditado: se correr, o bicho pega, se ficar, ele come. Então você vai ter uma, vamos dizer assim, uma sequela da sua falta de seriedade e disciplina em relação às inclinações apontadas nesse setor. Então, sagitarianos, mais do que nunca, muito cuidado. E todos vocês, mesmo não sendo sagitarianos, muita atenção à energia desse setor, porque serão 3 anos de amadurecimento na base das provações aonde ele está colocado. Então é só relaxar e... não quiseram falar, né? É relaxar e trabalhar, essa é a palavra correta. Muito foco e disciplina. Você quer uma palavra aqui? Foco e disciplina. Por mais pesado que seja a energia, carregue, carregue, carregue. Né? Rodou no Facebook uma coisa bem saturnina essas semanas, que parece que era um menininho que carregava outro menininho nas costas, e todo mundo perguntava: por que você está carregando essa mulher? Ele é meu irmão. Então eu vou carregar onde for preciso. É a forma que vocês têm que encarar esse setor, como um irmão de vocês. E por mais difícil que seja, coloca ele nas suas costas e leva adiante para você crescer, aprender e amadurecer com ele. Tá bom, gente? Eu acredito que informação para esses 2 meses não falta para vocês. Agora pega a dica. Essas energias, elas representam o seu pé direito ou esquerdo em 2015. Se você trabalhar isso aqui legal, você dá um impulso legal para você começar o ano. Se você de repente deixa essas energias trabalhar só o lado complicado, elas são energias causais que farão como efeito um ano de 2015 complicado. Então é só questão de você ter seriedade e dar movimentação positiva para essas forças astrológicas. Tá bom, gente? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um papel, vou colocar essas 6 datas, e através do meu pêndulo, 1 por 1 aqui, eu mostro para você qual é a data que hoje, se não tiver nenhuma grande alteração, é a data que se deve ter mais atenção e mais zelo para você dar fluência nesse final de 2014. Todo mundo de acordo? Então agora o que vocês fazem? Ó, façam aqui no corredor, ou no sentido de idade, respeitem as senhoras e senhores da terceira idade, ou na ordem alfabética. Fala. Uma das datas você tem os 3 juntos e as outras podem ser alternadas. Esse que tem essa data que tem os 3 sessores juntos, Eles trabalham, um dos 3 pode ser o impacto da energia. Um deles ou os 3? Não necessariamente. Depende de cada um. Tá. Aí não tem uma regra fixa, mas eu já dei o alerta aí fazendo a leitura, tá bom? Vamos lá, gente, vamos fazer aqui a ordem aqui. Alguém me descola uma folha, fazendo favor? Isso, é de caderno mesmo que eu quero. Só uma? Valeu, já peguei, obrigado. Já peguei. Deixa eu colocar os dados. Nada? Sim. 10 do 11. Paulão, não fica na frente. 10 do 11, 13 do 11. 13 do 11, 30 do 11.
22, 23 do 12 e 24 do 12. Vamos lá. Vamos trabalhar essa aqui. Vamos lá, gente? Dá a sua mão. Isso, vamos lá. De 24 do 12, é mais importante para você, tá bom? Vamos lá, Lúcia, dá a sua mão. A do 13 do 11, tá bom? Vamos lá, Alice San. – 22, 23 do 12. O Stélio. Vamos lá? Eu já veio direto. 13 do 11. Tá bom? Vamos lá? 22, 23 do 12. Aquela ali, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, Leila. A primeira agora, hein? 10 do 11. Quer ver? Eu já vou fazer a leitura para você. Anota aí. Anota rapidinho, você já sabe os setores. O primeiro é 10, primeira data é 10. A segunda e a terceira data, quais são? 8. A terceira, são 3 setores. 1, 5, 9. A terceira não, desculpa, a quarta. O Stellium volta para 10. E a última é setor 9. Quando Saturno vai pegar. 8, 9, 10. Não, Leila, você não escutou o que eu te falei? Escutei, 10. Você pegou as datas? Você não entendeu o que eu falei? Ó, vou dar de novo. Data Primeira do 10 do tudo bem, 11 é 10. Tá. A segunda e a terceira, 8. A terceira são onde você tem signos de fogo, que são 3 ao mesmo tempo, 1, 5 e 9. A última, a penúltima para 10 e o Saturno vai pegar seu setor 9 aqui. Pegou agora? Obrigada. Nada. Vamos lá, Fernanda. Vamos ver qual é a data. Já deu direto aqui. 22 do 11. Na lua nova. O dicionário, vai lá fazer. Já dei a dica. Vamos lá, a outra. Isso. A direita. Você quer o lado da esquerda? O que você quer? É o Saturno aqui no Natal, hein? Muita atenção que ele vai fazer com você 3 anos. Vamos lá, Isa. Ó, esse Stellium em Capricórnio ali, ó. É 22, 23 do 12. Essa primeira, hein? Essa primeira data agora. Muita atenção com o seu setor aí. Tá bom? Vamos lá? Ó, essa 22, 23 do 12 ali, aquele Stellium ali. É de baixo, 22, 23 do 12. Tá bom? Vamos lá. Essa primeira agora. Muita atenção, dia 10 aí. Vamos lá, Chico? Ó. 22, 23 do 12, a penúltima data ali, o Stellium. Vai fazer o dicionário. Vamos lá, Tarcísio. Preciso 30 do 11 ali, aquele trígono de fogo. Aproveita, tá dizendo que é pra você botar para quebrar. Vamos lá, jovem. Ó, essa penúltima data, ó, 22, 23 do 12. É uma importante para você. Vamos lá. É a primeira agora, hein? 10 do 11. Atenção, hein? Vamos lá? Lá. O Saturno não chegando em Sagitário aí, é o último. Muita atenção nesses 3 anos aí. Vamos lá, jovem. É a primeira, hein? Essa conjunção aí, Marte e Plutão. A outra, por favor. Isso, Gordinho. Vamos lá.
Tinha esse stellium aí, um pouquinho antes. O Tsunai, olha a dica. Vamos lá, Jovem? Vamos lá. Vamos ver qual energia. Essa primeira agora. Muita atenção com essa conjunção dia 10 do 11, esse setor aí. Tá bom. Boa sorte. Obrigado, senhor. Falou. Vamos lá, Geminiano. Esse stellium em Capricórnio aí, 22, 23. Muita atenção. Vamos lá. Me dá sua mão direita. Isso. Essa primeira data agora. Essa conjunção aí do dia 10. Muita atenção a ela. Obrigada, senhor. Nada. Vamos lá. Vai veio direto aqui. Ingresso de Saturno em Sagitário. E nem precisava medir, mas já é só Eu sei encostar que e já é. vai direto. Ó. E aí você sabe do Já setor vai 6, né? direto. Saturno, ossos, fraturinha, não sei o quê. Vamos lá. Atenção. Tá tudo sob controle. Vamos fazer o caminho de Cristo aí esse ano que vem. Vamos fazer esse caminho do Cristo. Ah, é? Apocalipse e Jerusalém. Vamos lá. Meu Deus, parte da emoção. Já vai direto, nem tem que medir. É óbvio, né? Se prepara. Tá, obrigada. Nada. Ó, essa data aqui do dia 22, 23 aí. Essa grande conjunção aí. Muita atenção a ela. Boa sorte. Obrigada. Tá? Tchau. Saturno entrando em Sagitário aí. Muita atenção nesses 3 anos. Né? Natal. Perceba o que vem de presente para Vou você. estar com uma virginiana do meu lado, me Boa sorte. cobrindo, me Boa matando. sorte. Vamos lá, jovem. Vamos ver você. O seu deu uma energia diferente. A do dia 30 do 11. Quer dizer que vai ter uma oportunidade para você aproveitar. Vai fundo. Porque a virginiana puxa a saca dele, então ela só pega no meu Acabou? pé. Vamos lá, gente? Vamos lá? Quem precisa, quem quer. Não precisa do mapa, não. Só sua mão direita. Isso. Ó, essa grande conjunção do dia 22 e 23. Muita atenção, que é um momento importante para ti. Tá bom? Obrigada. Vamos lá, jovem. Vamos lá. Cara, o seu deu agora. Dia 10 do 11 ali. Muita atenção nessa semana ali, do dia 8 ao dia 13. Boa sorte. Obrigado. Vamos lá? Já foi direto. É no segundo ali, Vênus com Saturno ali. Vê o que vem pra você. Olha o que vai brotar daí de dentro. Eu quero te pedir. Não tem mais ninguém? Acabou?